Boa noite a todos. Meu nome é Eric Oliveira, sou acadêmico de fisioterapia na Unip e essa é minha primeira videoaula. Estou fazendo ela com o objetivo de ajudar os meus amigos acadêmicos da faculdade devido à dificuldade de compreender o assunto da última aula de bioquímica. Portanto, o assunto da qual vamos falar hoje é sobre respiração celular aeróbica. A respiração celular ela ocorre em 3 etapas. A primeira, a glicose, a segunda, o ciclo de Krebs e a terceira, a cadeia respiratória. Você me pergunta, Eric, aonde ocorre essa glicose? A glicose ela ocorre dentro da célula. Ela ocorre no hialoplasma. E o que vem a ser esse hialoplasma? O hialoplasma é o líquido que banha as organelas. É o líquido intracelular. É aquele líquido que está dentro da célula. Então, o que acaba ocorrendo aqui? Ocorre uma quebra de glicose. Lembrando que a glicose tem 6 carbonos. A partir desse momento que há essa quebra de glicose, é formado 2 moléculas de piruvato. Então, se você vai dividir 6 no meio, vai ter um piruvato com 3 carbonos e outro piruvato com 3 carbonos. Para que ocorra a glicose, há um gasto de energia, porque aqui está acontecendo um metabolismo. Então, sempre que você for metabolizar algo, você vai gastar energia. Então, aqui há um consumo de 2 ATP de energia. Embora a produção seja de 4 ATP. Ela produz 4 ATP, mas aqui apenas vamos utilizar 2 ATP. Essas reações elas acabam liberando hidrogênio. Então, o que ocorre? A partir que esse hidrogênio é liberado, precisamos então de moléculas que peguem esse hidrogênio. Por que ela precisa ser pegada? Para que o nível de acidez não aumente e o pH não desça, porque se isso ocorrer, vai haver uma morte da célula. Uma dessas moléculas é a NAD, que a partir do momento que ela vai pegar esse hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, ela vai se transformar numa NADH, que são 2 NADH, 2 hidrogênios. Por quê? 2 hidrogênios porque há 2 piruvatos, cada um vai liberar um hidrogênio. Voltando aqui, qual é o resultado da glicose? Recapitulando, a quebra da glicose forma então 2 moléculas de ácido pirúvico, há 2 ATP, que é o gasto, e a formação de 2 NADH2. Aí você me pergunta, Eric, para onde vão esses ácidos pirúvicos? Aqui, ó, a resposta. Você está vendo aqui? Isso é uma mitocôndria. É a segunda parte da respiração celular. Vou contar um segredinho para vocês. Qual é o desejo do ácido pirúvicos? Ele tem o maior desejo de se casar com a coenzima A. Quando ela chega na mitocôndria, o ácido pirúvico, ela faz uma despedida de solteiro com umas amiguinhas delas. E vocês sabem quem são essas amigas delas? São as enzimas. Então, o que ocorre? Ocorre que o piruvato é um exemplo ilustrativo. Ele chega até a mitocôndria. Chega na mitocôndria, ele vai fazer tipo uma despedida de solteiro e lá tem umas amiguinhas, que é as enzimas.
Nessa festa, o ácido pirúvico, ele perde algo. Ele perde um átomo de carbono. Nossa! Esse átomo de carbono perdido produz gás carbono, que a célula libera, que vai para o sangue, passa no seu pulmão e aí depois é jogado para fora. Como vimos, é liberado hidrogênio, formando duas moléculas de ácido pirúvico e forma 2NADH2. O que ocorre com o ácido pirúvico? Ele não perdeu um átomo de carbono? Então, a partir do momento que o ácido pirúvico perde um átomo de carbono, ele vira um ácido acético, com 2 átomos de carbono. Vocês não viram aqui que ele, no começo ele tinha 3 átomos de carbono? Como ele perdeu uma lá na festinha dele, ele ficou apenas com 2 átomos de carbono, se transformando assim num ácido acético. Aqui você pode ver a formação do ácido acético. Então, agora ele ácido acético, ele vai acabar casando com outra pessoa. Esse ácido acético, ele transformado agora, depois da sua despedida de solteiro, ele vai casar com a coenzima A. Então vai ocorrer uma união. O ácido acético aceita em casamento a coenzima A. Então eles vão se unir e formar uma única pessoa. Então casou. Quando eles casam, o ácido acético mais a coenzima A se tornam um só. Se tornam quem, Eric? Fala, pelo amor de Deus. Forma o acetil coenzima A. É ela que entra no ciclo de Krebs. Simplesmente a aula é isso. Acabou. Como, Eric? É assim. O que eu acabei de explicar aqui é a respiração celular. O objetivo da aula para vocês era explicar o quê? Que quando comemos um alimento, esse alimento que estudamos lá, existe alimentos mono, poli, disacarídeos. Então, o alimento polissacarídeo, ele é quebrado e é formado num alimento monossacarídeo, como a glicose. Então, se você ingere um alimento, esse alimento que você ingeriu vai se tornar um monossacarídeo. Esse monossacarídeo, como exemplo, a glicose, ela acaba ocorrendo no hialoplasma, e o hialoplasma, que é o líquido dentro das células. Então, ocorre a quebra dessa glicose, produz 2-piruvato, melhor dizendo, produz 2 moléculas de ácido pirúvico, sendo dividido aqui C3, que é carbono, e mais 3 carbono. Para que ocorra a glicose, há um gasto de energia. Sempre quando há um metabolismo, há um gasto. Nesse metabolismo é produzido 4 ATP, porém só utilizamos 2 ATP. Essas reações ela acabam liberando hidrogênio. Mas precisamos de moléculas que peguem esse hidrogênio. Por quê? Para o nível de acidez não aumentar, para o pH não descer, ocasionando assim uma morte da célula. Uma dessas células é uma dessas moléculas é a NAD. Ela vai pegar esse hidrogênio se formando em 2NADH2. Então, o resultado da glicose, como vimos e estamos revisando agora, é 2 moléculas de ácido pirúvico devido à quebra da glicose, 2 ATP, o gasto ao qual obtivemos, e devido à liberação de hidrogênio, e depois pegamos esse hidrogênio de novo para a gente formando 2NADH2. Para onde vão esses ácidos pirúvicos? Como eu expliquei,
eles vão para a mitocôndria. E aí ocorre a segunda etapa, que, como eu contei para vocês lá, um exemplo bem engraçado, é que esse ácido pirúvico, ele tem um desejo de estar com a coenzima A. Então ele faz a sua última despedida de solteiro, só que nessa despedida de solteiro ele perde um gás carbono. Ele tinha 3 gás carbono. Como ele acaba perdendo um gás carbônico nessa festa, ele só tem agora 2 gás carbono. Então ele se transforma de piruvato. Vamos supor, ele era um mulherengo e acabou se transformando num homem fiel de Deus, vamos dizer assim. Então o ácido piruvato, ele nessa festinha perdeu algo, perdeu o gás carbono. Esse gás carbono perdido vai ficar somente gás carbono, 2 gás carbono. Sendo assim, ele se transforma em um ácido acético. Por que ele se transforma em um ácido acético? Porque ele perdeu um gás carbono. Então, esse ácido acético, um homem fiel agora, ele vai se casar novamente com a coenzima A. Vai haver a união da coenzima, A mais o ácido acético. A união desses dois vai formar o acetil coenzima A. É ela que entra no ciclo de Krebs. E assim finalizamos nossa aula. Porque ciclo de Krebs já é outro assunto mais tarde. Qualquer dúvida, só falar comigo que eu vou tentar explicar melhor para vocês. Abraço.